e bem-vindos ao Shift Happens Podcast. Aqui, toda semana, conversamos com executivos de diversos setores para revelar as histórias reais por trás de gestão de mudanças. Desde grandes conquistas a lições difíceis, mergulhamos no que realmente é necessário para liderar em meio à incerteza. Então, se você é um líder passando por transformação ou simplesmente adora uma boa história sobre reestruturação, estratégia e resiliência, você está no lugar certo. Porque quando a mudança acontece, grandes líderes se revelam. Antes de começarmos o episódio, uma palavra rapidinha do nosso patrocinador. Você é um líder enfrentando mudanças constantes e sua equipe espera respostas que ainda não tem? O programa Líder da Mudança está aqui para te ajudar. Na Tono Business, trabalhamos com líderes para transformar caos em clareza, reter os melhores talentos e liderar em meio a transformações, sem perder a confiança, o timing ou até mesmo a sua sanidade. Se você está enfrentando reestruturações, mudanças com IA, desengajamento ou simplesmente precisa que sua equipe volte a se engajar com você, fale com a gente. Entre em contato ou acesse tonabusiness.com para saber mais. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. E tenho o prazer de receber Tiago Frattari Macari, CTO da Origo Energia. Com uma carreira sólida em arquitetura e transformação tecnológica, Tiago é apaixonado por gerar valor para o negócio por meio de transformação digital e da inteligência artificial. Ele tem um histórico notável de construção de times de alta performance do zero, acelerando entregas estratégicas e otimizando a eficiência operacional. Reconhecido por sua liderança inspiradora e visão estratégica e pela capacidade de traduzir tecnologia em resultados concretos, Tiago tem sido um verdadeiro motor de crescimento e competitividade em mercados dinâmicos. Antes de assumir a posição na Origo Energia, atuou em grandes empresas como Rodia Solve, Cielo e Ambev, sempre liderando iniciativas que conectam tecnologia e negócio. Bem-vindo, Tiago, ao Shift Happens Podcast. Muito obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Muito feliz de te ter aqui também. Então, Tiago, vamos começar a falar de mudança no sentido, no lado pessoal. Nos conta um pouquinho de uma história de mudança que te impactou de alguma forma e as dificuldades e aprendizados que você teve. Bom, minha carreira eu fiz em uma companhia que ela é muito conhecida por não deixar as pessoas muito confortáveis, né? Ela gosta de mexer conosco. E, assim, pensando aqui, acho que eu tive uma das maiores experiências da minha vida, que foi quando eu tive o convite para dar um shift na minha carreira. Então, eu literalmente fui convidado para sair do mundo de infraestrutura e ir para o mundo de desenvolvimento de software, sair da cidade que eu estava e ir para outra cidade aqui no Brasil para estruturar um hub de tecnologia. Então, assim, não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém perto. Foi realmente assim, na cara e na coragem para começar um desafio totalmente novo. E não só isso, foi para também resolver um problema. A gente também estava numa junção de empresas, então a Ambev tinha acabado de fazer a aquisição da HBSys e a gente estava se estruturando, né? Porque no final das contas a gente comprou a empresa por conta das pessoas. E a cultura Ambev é uma cultura muito forte, e principalmente ela dá um impacto muito grande nesse mundo de tecnologia. Então a gente não sabia muito bem como nós íamos fazer naquele momento e a gente precisava fazer um merge de culturas, né? Então, assim, foi tudo em um, foi sair da carreira que eu estava, ir para essa parte de desenvolvimento de software, mudar de cidade, pegar esse impacto de ser uma empresa que estava vindo, né, de uma Ambev para ir para uma empresa que tinha acabado de ser comprada, então tinha todo um receio das pessoas também. E enfim, tô vivo aqui, né? Acho que 8 anos depois que eu fiz todo esse movimento, ainda tô aqui, tô vivo e eu acho que foi de muito sucesso. A gente pode, se você quiser, se aprofundar mais sobre esse assunto. Nossa, eu imagino. E essa parte também das diferenças culturais, né? E nesse caso teve, acho que vários aspectos. Você falou que você saiu da infraestrutura, né? E foi para o desenvolvimento. Me conta um pouquinho, porque, por exemplo, eu sou leiga na parte tecnológica, mais ou menos por ter trabalhado em alguns projetos que envolvessem essas áreas, eu entendo por cima, mas até para a audiência, o que isso significou para ti, essa mudança da infraestrutura para o desenvolvimento? E que habilidades você precisou desenvolver de diferente nesse processo, né, nessa transição?
Legal, Camila. Eu acho que assim, né? A parte de infraestrutura ela cuida da parte de hardware, né? Então é realmente ali toda a parte de computadores, servidores, rede, né? Que tá ali no backstage fazendo o negócio acontecer e os softwares acabam rodando em cima dela, né? E eu tinha feito minha carreira inteira em cima de infraestrutura. Então, junto de especialistas, trabalhando com implementação de projetos, tinha vindo do mundo financeiro, que foi meu background para começar com isso, onde é muito forte. Você tem toda uma questão de segurança, que também é bem importante quando você fala para infraestrutura. E foi o que me deu a base, inclusive, para ir como arquiteto, né, para Ambev, né? E depois de um tempo, eu acabei assumindo minha primeira posição de liderança. E quando eu fiz essa migração, ela foi uma migração também para uma posição de liderança. E aí foi que eu tive que buscar quais eram as similaridades, né? Então, assim, o que que eu poderia aproveitar do que eu já sabia para aplicar ali nesse contexto que era totalmente diferente. Então, para mim foi muito importante entender que o perfil das pessoas era muito similar, o que eles esperavam de um líder, o que a gente precisava estruturar, como guiar umas pessoas, como guiar as pessoas, como dar clareza para as pessoas da estratégia, da onde você vai fazer a gestão dessas pessoas, isso era muito similar. Então eu consegui me aproveitar muito dos aprendizados que eu já tinha e também entender ali quais eram os aprendizados que eu precisava, né? Quais eram os gaps que eu precisava fechar quando a gente ia um pouquinho mais para o mundo de desenvolvimento. Eu tinha uma base, né? Como formado em tecnologia, eu já conhecia um pouco dessa questão de desenvolvimento, e aí foi mais uma questão de me aprofundar em alguns pontos que eu via que eu tinha mais gaps, principalmente tecnologias mais atuais, linguagem de programações mais atuais, né? E depois trabalhar onde a gente estava vendo os problemas. Então, eu acho que esse foi um dos meus principais aprendizados, que era entender o que eu já sabia e como aplicar isso num contexto diferente e realmente entender o que que eu precisava mergulhar de cabeça, estudar, fazer cursos para eu poder complementar o meu conhecimento. Então, Thiago, a tua carreira teve um crescimento super rápido, né? É impressionante ver quando você começou lá, 8 anos, né? Você é hoje o CTO, né? Eu imagino que a resiliência, o aprendizado, essa vontade de estar sempre aprendendo e ajustando tem que ser muito grande, né? E você falou nessa mudança muito importante que você foi de indivíduo, de um contribuidor individual, né? Para ter um time, né? E isso também muda muito. Olha, vou te dizer que do meu lado, quando eu disse, você vai ter um time, parabéns, que legal, vou ter um time. Eu não tinha pensado como eu ia virar a chave de executar para executar e liderar, né? E ter esse mix e como liderar de uma forma eficiente, inspiradora. E eu tive, meus primeiros feedbacks não foram muito interessantes. Ela é mandona, ela é micromanager. Então, é complicado, né? Eu sou muito impressionada com essa forma, com esse teu crescimento. E pensando um pouco nessa parte da carreira e da mudança, quais foram os aprendizados, assim, quando você foi para contribuidor individual, como um líder, que você teve e com certeza com muito sucesso, né? Vendo onde você está hoje. Legal, Camila. Eu acho que um primeiro ponto é eu reconheci que eu era um privilegiado. E a partir desse momento, eu sabia que eu não podia deixar escapar a chance, né? Eu acho que tem muitas pessoas que são privilegiadas, mas elas às vezes não reconhecem isso e veem isso escapar. Então, acho que esse foi Aham. o meu primeiro passo. O Uhum. meu segundo, eu sou uma pessoa muito metódica e planejada. Então, assim, eu sempre planejei os meus passos de carreira. Eu sempre planejei onde eu queria estar. Eu sempre, né, tinha uma noção, né? Eu tenho até um mentor que ele falava muito para mim. Sempre tem um plano A, um B e um C. E todos eles têm que ser plausíveis. Todos eles você tem que querer. Então, dentro disso, né, eu sempre tive muito foco, sempre aproveitei muito que eu, pô, sou novo, né, dá para eu poder me dedicar e realmente fazer as coisas acontecerem. Então, eu planejei minha carreira. Então, Uhum. por exemplo, quando eu fui para a ABI, eu já estava fazendo uma pós-graduação de gestão de pessoas e negócios, porque eu já queria ter um cargo de liderança. Inclusive, essa movimentação, quando eu saí da Cielo para ir para a Ambev, foi exatamente pensando que ali eu poderia ter mais opções para que isso acontecesse. Então, assim.
Obviamente, também dei um pouco de sorte, porque ninguém tem uma carreira que é tão rápida sem ter um pouco de sorte. Tive ótimos líderes que me acompanharam, me mentoraram, me ensinaram muito, ótimos pares que também me ensinaram muito, e eu sempre aproveitei e sempre fui muito grato a eles. E então, assim, quando a gente fala dessa questão de, poxa, você chegou num cargo de gestão, sim, mas eu fui galgando, né? Eu já era um arquiteto, e quando eu era um arquiteto, eu já era o braço direito do diretor, principalmente porque eu dei sorte também de ter um time que era time de especialistas com um diretor, não era um gerente. Então tinha ali um gap de gestão que precisava ser sanado. E eu me aproveitei daquilo para ser um chapeuzinho de arquiteto, um chapeuzinho também de gestor do resto do time. Então foi natural, a hora que o diretor acabou indo para um novo desafio, as pessoas me olharem como a próxima liderança daquele time, né? Então, como eu falei, planejamento, você vê essas oportunidades, você tentar se aproveitar disso, e eu estava capacitado, né? Já tinha uma pós-graduação, já tinha terminado a pós-graduação, então já tinha um pouco mais de metodologia. E para mim foi muito gostoso quando eu virei um líder, sendo bem sincero com você, Camilo. Eu sempre tive uma mentalidade, né, que hoje, inclusive, vejo muito dentro das disciplinas, que era assim: quando você é um especialista, né, que você é um líder de si mesmo, você tem que ter excelência na sua entrega. É isso que eu vejo. Você tem que ser o melhor no que você faz, tentar pelo menos ser o melhor que você faz. Quando você passa para o primeiro cargo de liderança, aí você tem que mudar um pouco a chave. Então você tem que pensar que você tem que escalar essa excelência. Então você tem que ensinar os outros a serem excelentes, porque se eu conseguir ensinar duas pessoas a fazerem o mesmo nível de entrega que eu tinha anteriormente, eu já dupliquei o meu impacto para a companhia. Então, quanto mais eu consigo fazer isso, melhor vai sendo, né? E agora, né, eu vejo que eu estou no na terceira etapa, que é ser líder de líderes, né? Que aí acaba sendo aí quase uma confusão, mas é como é que eu ensino as pessoas a ensinarem os demais. Então, eu vejo que esses são os impactos, esses são ali os três degraus dessa parte de liderança que eu tenho dentro da minha mentalidade, que eu sempre tive esse foco em fazer. Sim. Nossa, grande lição de liderança. É tão importante, né, pensar assim, e também uma palavra tão importante que você falou, planejamento, né? Você estava pronto. Se me permita, eu vou trazer um ditado gaudério lá da minha terra, do Rio Grande do Sul, que é o cavalo encilhado não passa duas vezes. Minha mãe sempre diz isso para mim, mas basicamente esteja preparado, pronta, pilchada, quando o cavalo passa para você poder montar e seguir, né? Enfim, você estava preparado quando o momento chegou. Claro, tem também a questão de oportunidades e também só existem vários fatores, né, Thiago? Mas você estava preparado. A questão é se você não estivesse, provavelmente a oportunidade não teria sido conquistada da mesma forma, né? Ou até ido, mas com menos sucesso, né? Enfim, né? Ou talvez mais devagar. Então, adorei a tua dica e gostei muito do que você falou em relação aos mentores e ao teu mentor e aos plano A, B e C e que todos você queira. Eu acho que isso é fundamental, eu não tinha escutado ainda, né? Mas bacana. Agora, pensando em transformação organizacional, né? Eu sei que você tem vivido dentro da empresa grandes transformações, como e que empresa não vive grandes transformações nesse momento, né? Todas com seus desafios específicos e tal, algumas que impactam uma organização toda, outras que impactam partes de organizações, né? Conta um pouquinho em termos de boas práticas de transformações que você está vivendo ou viveu, né, na sua carreira e quais foram os aprendizados e não só isso realmente práticas de sucesso que você considera que você continuaria fazendo hoje, né? Legal. Legal, Camila, assim, o que me vem na cabeça, assim, o primeiro ponto, que é, inclusive a gente estava comentando um pouco antes, é crítico você ter as pessoas corretas. Então, assim, você ter os parceiros certos, você ter as pessoas com as skills corretas, isso é crítico. E quando você olha para o mundo de tecnologia, você acaba tendo um gap bem grande entre o business e o técnico de TI mesmo. Então, um dos meus grandes aprendizados que eu tive foi sempre ter parceiros que cuidam da parte de produtos digitais, gestão de produtos digitais, junto comigo. Essas pessoas fazem a cola entre o business e tecnologia, e isso ajuda muito para você realmente entregar o que precisa ser entregue, o que está gerando valor, priorizar realmente o que precisa ser priorizado, né? Então, você ter uma pessoa que consegue fazer essa tradução, fazer uma provocação, consegue apoiar no change management, isso assim, com certeza vira o jogo.
tá? E principalmente ser uma equipe de produto que está junto com tecnologia, né? Porque é muito comum você ter uma equipe de produto que cola no business e cobra tanto quanto o business, e aí você acaba não conseguindo ter um pouco disso. Mas quando você tem uma equipe que ela realmente está no meio de campo, né? Querendo o melhor para os dois lados, ajudando os dois lados, isso ajuda muito a fazer acontecer. E aí, acho que um segundo ponto, e até falando um pouco de change management mesmo, né? Assim, isso ajuda muito você a construir um produto digital, né? Você ter realmente o melhor produto ali que você pode fazer, principalmente se você está desenvolvendo. Mas depois implementar isso é muito complicado. E eu já vivi um pouquinho de tudo. Falo a gente porque, como eu falei, já tive outras pessoas comigo nessa caminhada. E um dos pontos, assim, eu lembro muito que eu sofria demais quando a gente estava na Ambev e a gente cuidava muito dessa questão de produtos para cervejarias. Então a gente tinha que lidar diretamente com o chão de fábrica. E era bem complicado porque as pessoas viam que o que a gente estava colocando ali às vezes poderia colocar o emprego deles em risco. Então, Aham. assim, isso era muito, muito complexo. E, assim, a gente já viveu um pouco de tudo, de tentar colocar isso à força, vamos falar assim, e simplesmente não ter nada de adoção do que a gente estava fazendo, ou até mesmo ter coisas assim, da gente ter histórias de funcionários que cortavam as fibras das cervejarias para ficar offline e ele não ter como usar o sistema. Oh my. Ok. E aí, qual que foi a grande virada de chave, assim? O que que fez a gente realmente olhar e falar, puta, isso aqui dá certo? Foi trazer o business junto. Então, assim, parece uma coisa meio óbvia, mas às vezes a gente esquece de fazer isso. Realmente trazer pessoas que fazem parte daquilo para ser parte da construção. Então, por mais que você tenha uma equipe de produto, quando você tem um stakeholder do business que ele está próximo do projeto, ele veste a camisa. Ele tem o sentimento de dono. Ele vê que aquilo é dele também. E isso facilita absurdamente a adoção. Facilita absurdamente o change management. A resistência à mudança é reduzida a quase zero. Porque ele sente que aquilo ele faz parte, né? Então, assim, você já começa desde o momento zero a trazer as pessoas que vão ser impactadas para que aquilo aconteça. E isso, para mim, assim, foi uma grande mudança de mentalidade que eu vivi, né? Principalmente ali no começo da minha carreira, quando eu mudei para a parte de desenvolvimento de software, e que fez Uhum. total diferença. Total diferença. Eu tento trazer isso para minha vida hoje. Tenho isso aqui na Org implementado. Então, assim, tem uma puta sócia comigo em produto que me ajuda demais ali em toda essa questão de entender a necessidade do business, mas não só isso, eu também tenho business comigo. Então, tem a implementação hoje de um projeto de SAP que nós estamos realizando aqui. O CFO está comigo, temos iniciativas para vendas, a gente tem a CSO conosco. Então, assim, a gente traz também as pessoas, porque isso diminui barreiras, diminui a resistência, consequentemente facilita o change management. Nossa, excelente. Amei. O produto, você falou o time de produto, né? E aí eu não sei se você, a gente foi na nossa conversa offline para audiência, mas só para reiterar, ele comentou a questão do sanduíche, né? Eu acho que foi só offline, mas ele falou que é realmente quem tá entre, né? E a questão do sanduíche para dar liga. Acho interessante. E nesse ponto eu gostaria não só de reforçar, mas também dividir um pouquinho que eu vivi uma semelhança parecida quando eu estava em negócio. E eu subestimei essa necessidade na minha cabeça. Pensei, nossa, estou fazendo tanto assim um big deal para eu fazer parte e conversar entre tecnologia e business, porque, né, é importante gente, foi assim um divisor de águas para mim, porque o aprendizado que eu tive, porque eles falavam para mim que vinha de business uma outra língua. Aí o que que foi? Como eu estava no meio termo, eu não queria só ficar cobrando um lado de business, como você falou, não, pegar mais alguém de business para ficar cobrando, não. Eu queria realmente entender a realidade para traduzir. E aquilo ali foi um aprendizado fenomenal para mim. Nossa, super importante. E o sense de ownership que você falou também, né? É aquela coisa, a mudança não está acontecendo comigo. Eu sou parte da mudança, né? E, Exatamente. e aí vestir a camisa. Nossa, 100%, né? A gestão de mudanças é muito importante quando você gera esse interesse, essa coisa. E outra coisa que a gente conversa muito também entre clientes e treinamentos é o feedback, né? É o momento que você escuta também através de feedback e eles percebem que estão sendo ouvidos, é uma outra grande forma de se engajar, né? E eles se sentir parte disso. É, realmente muito bacana. E falando em feedback, me lembrou uma coisa. Falamos de comunicação um pouquinho agora.
que você acha? Alguma boa prática que você tem quando você está comunicando, por exemplo, quando você já vai anunciar uma mudança, ou técnicas de comunicação ou planejamento durante o processo da mudança? O que você teria para dividir com a gente? Legal, Camila. Acho que assim, deixa eu trazer um pouco para o mundo de tecnologia, que eu acho que é legal, falei bastante Com de certeza. fora, né? Aham. É, para mim, comunicação é crucial, né? Eu acho que assim, dentro do que a gente está fazendo, se a gente não sabe comunicar, se a gente não sabe falar, tinha até comentado, né? Eu acho que é uma das funções do líder, dar clareza para o time, para os demais, do que está acontecendo, qual é o caminho que a gente quer galgar. Então, eu acho que isso é crítico. Eu, particularmente, eu sou fã de one-on-ones. Então, assim, com os meus diretos, eu tenho one-on-ones a cada 15 dias, pelo menos, tá? Porque eu acho que é um momento bem importante para você, sabe, tirar um pouco de tudo que é o externo, você ter ali um momento de proximidade. E os meus one-on-ones, eles não têm pauta. Eu sempre deixo muito aberto, assim, porque às vezes pode ser que a pessoa está passando por um período que ela está com uma dificuldade e ela quer uma ajuda técnica. Outra, ela está com uma dificuldade porque ela está ali, enfim, enfrentando às vezes até um problema pessoal. Algumas, às vezes, aproveitam a sessão para me pedir um feedback, saber como é que estão, se elas estão no caminho correto. Então, assim, eu sempre tento deixar o mais aberto possível e coloco a pauta na mão da pessoa, tá? Paralelo a isso, semanais com o time inteiro. Então, assim, eu sempre tenho esses dois momentos, porque daí é um momento que eu posso passar recados gerais, mostrar como é que tá, mostrar como é, dar um pouco mais de transparência de como é que a companhia tá indo, quais são meus compromissos mais importantes, o que que eu fiz durante a semana e é um momento também de eu garantir que eles estão se compartilhando, que eles estão se conversando, porque a comunicação também é importante que flua entre os seus times, né? Então eu acho que assim, esse é um ponto super importante. É, Esse ano eu estou vivendo também um desafio bem diferente. Então, eu vinha de empresas muito grandes, abertas em bolsa, e esse ano eu estou numa empresa menor, investida. Então, eu estou vivendo a importância da comunicação para fora da companhia. Então, assim, como é que eu deixo o meu investidor onboarding do que eu estou fazendo, né? E ele tem toda uma questão de ceticismo, porque ele realmente quer ver o retorno daquele investimento que está acontecendo. Então, tem sido um desafio para mim aprender a lidar com isso, mas eu acho que eu estou tendo sucesso. E realmente, assim, é toda uma questão de constância, você realmente ali ter, né, ritos que você compartilha, você entender as mensagens, você ser sincero. Eu acho que isso é um ponto crítico, assim, já vi muita coisa acontecendo por falta de sinceridade, ou às vezes por medo, né? Aquela omissãozinha que a gente acaba deixando de lado, e depois isso voltar contra as pessoas e realmente isso ser um turbilhão. Então, assim, eu tento ser o mais honesto possível, o mais aberto. E outra coisa que eu acho que é interessante são os combinados. Então, por exemplo, com o meu investidor, eu tenho vivido uma fase onde eu tenho alguns combinados com ele, de falar assim, pessoal, eu vou trazer aqui a maior granularidade que eu puder de problemas. E eu não quero que isso volte contra mim. Eu quero muito pelo contrário, eu quero trazer isso para que vocês me ajudem. Eu acho que ter mais cabeças pensantes, ter outras partes que a gente pode compartilhar, vocês trazerem para mim novas ideias ou até mesmo novas perspectivas, porque eu acabo lidando com pessoas que não são técnicas. Isso me ajuda. Então, isso tem fluído muito bem. Eu acho que assim, a gente tem vindo aí numa evolução muito legal, e, inclusive tenho feito boas entregas aqui também na empresa atual que eu estou. Nossa, muito legal. Minhas lições do teu comentário, os one-on-one sem pauta. Muito importante, né? Porque às vezes tem toda aquela pauta, o que, que discutir, tudo não, mas é tu dar essa abertura para o que vier. É a necessidade do momento, mas como líder, tu está lá para ouvir e para dar suporte e para o máximo que tu conseguir tirar as barreiras, né? Para o sucesso deles, né? Então, tão importante. Semanais com o time, sensacional. Você falou transparência e sinceridade. Com certeza, isso é uma coisa que as pessoas percebem quando não existe transparência e tem algo por trás, e isso gera não só resistência, mas rumores. Se perde efetividade, né? Se perde produtividade, porque a preocupação, o teu cérebro já está voltado para outro lado, né? Ah, mas e se não é a história toda? Mas e se vão vender a empresa? Mas e se eu vou perder meu emprego? Normalmente é coisa ruim, né? Quando a gente fica confabulando na cabeça da gente, em geral não é coisa boa. É do ser humano, né, Tiago? E. Exato. Desculpa, Camila, só assim, e tem uma questão assim que eu vejo muitas pessoas confundindo transparência com confidencialidade. Então, assim,
Ponto. Eu sou super transparente com o meu time, mas não significa que eu conto tudo para eles. Muito pelo contrário, ser transparente para mim é virar para eles e falar assim: temos um assunto confidencial que está em andamento e isso pode impactar vocês. Esperem um pouco mais para saber. Isso para mim é transparência. Eu não preciso me aprofundar no assunto, né? Até porque eu tenho uma responsabilidade como um líder da companhia, mas eu sempre gosto de deixar as pessoas a par, né? Então eu também tenho uma outra questão de hoje, né, dentro do cargo que eu tô, eu lido com pessoas que têm um nível de liderança e maturidade esperada que é maior. Então é sempre bom também você pesar ali a maturidade do seu time para você entender a quantidade de abertura que você vai dar dentro dessa transparência. Tu sabe que eu adorei que tu comentaste isso, porque é uma questão muito perguntada, né? Porque na verdade não existe o preto e branco nisso, né? É um pouco cinza essa separação, né, da transparência e confidencialidade. Mas se é confidencial, eu não posso falar. Bom, mas, né, como você falou, gente, existem assuntos sim que eu não posso dividir. É a tua posição como líder da empresa, né? Que não pode, que vai ter, mas que tu vai estar sempre comunicando na hora que é apropriada e que eles sempre podem contar contigo com a transparência que é possível ser dada, né? Realmente, muito legal. Gostei. E outro ponto que você comentou que eu adorei é que você falou dos combinados, essa coisa de ter as expectativas, né? Porque aí você tem o combinado do seu lado, gente, eu vou trazer as coisas, mas também tem o combinado do lado deles, né? O que que eu espero de vocês, gente? Eu tô trazendo tudo aqui. Eu espero de vocês os insights, uma transparência também, né? Que vocês me deem o input mais assertivo e mais honesto possível. Senão, qual é a razão de eu estar trazendo esses pontos mais difíceis para as reuniões, né? Exatamente. Se for só para fazer um follow-up de um projeto, às vezes a gente pode fazer diferente, né? Às vezes não precisa nem de uma reunião, a gente pode mandar só um report. Mas eu tento aproveitar todos os momentos e todas as reuniões que eu tô para elas serem produtivas, né? E não necessariamente tomar decisões, mas que me ajudem a tomar decisões. Eu acho que isso é bem importante. Sim. E sabe que isso realmente reduz muito a resistência, né? E eu falo na resistência porque eu acho que todos os treinamentos, workshops que eu perguntei quais são as questões que as pessoas querem mais aprender de gestão de mudanças, eu não me lembro de algum deles não ter a palavra como administrar resistência. Eu acho que é a top of mind da gestão de mudanças, né? E dentro disso, dentro de todo esse engajamento que você comentou, que sim, reduz muito a resistência, ainda há resistências, né? Menos, mas ainda há. E tu terias alguma prática para dividir com a gente em relação a como lidar com isso? Olha, Camila, eu acho que assim, primeira coisa é mapeie bem todos os stakeholders, né? Acho que é importante ter todas as pessoas que são necessárias compradas com o que você está fazendo, compradas com o que vai acontecer, compradas com as mudanças que você está propondo. Porque isso já ajuda, né? Uma coisa é você ter uma resistência e simplesmente outra pessoa do outro lado não saber o que está acontecendo, né? Ou então uma resistência que às vezes está acontecendo num nível mais operacional e você não está comprado com a liderança. E aí realmente vai gerar um atrito, vai gerar um conflito. E eu acho que esse é o meu segundo ponto. Assim, sempre tente reduzir conflitos, né? Por mais que exista resistência, tente negociar. Tente achar num lado que vai ser um ganha-ganha, né? Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai conseguir diminuir, né, o desconforto do outro lado, né? Os seres humanos, por si só, eles têm aversão à mudança. Então, a gente conseguir fazer com que as coisas mudem nunca vai ser fácil. Sempre vai ter ali o seu quê de desafio. Então, eu acho que essa questão de você ter um pouco de empatia, você saber negociar, você saber ceder para que você também ganhe do outro lado, eu acho que são pontos críticos para você fazer acontecer. Mas reforço, dentro da minha experiência, dentro de tudo que eu fiz, trazer as pessoas para elas serem partes da mudança faz toda a diferença do mundo. Sim, é verdade. Muito legal. E agora pensando no futuro, o que que você acha? Eu já vi reportes e estatísticas comentando do que o ritmo da mudança nos últimos 4, 5 anos aumentou como 80%. Algo assim, não lembro exatamente do número. Mas enfim, sim, todos nós sentimos na prática que as coisas e as mudanças elas estão vindo muito mais rápido, né? Nos últimos anos, né? E quando você pensa e olha para o futuro, no seu planejamento, você disse que planeja muito e tal, que é tão importante.
Como que você se prepara e quais são as habilidades que você acha importante para esse futuro? Camila, eu acho que duas habilidades são cruciais para esse futuro, tá? Eu acho que a primeira é aprender a desaprender. Então, assim, você quebrar os seus próprios paradigmas, você às vezes ter algumas questões que sempre fizeram sentido e sempre foram lógicas, elas podem deixar de ser lógicas amanhã. E o Uhum. segundo, que é algo que eu pratico muito, é o lifelong learning. Então, assim, sempre, ainda mais dentro do mundo de tecnologia, sempre tem um assunto novo surgindo, sempre tem uma tecnologia nova aparecendo, sempre tem uma buzzword que o mercado está falando. E o mínimo você tem que saber o que é. Assim, não significa que você vai pegar aquilo e vai implementar amanhã na sua empresa. Muito pelo contrário. Como a gente bem conversou no começo, eu tenho uma visão muito grande de geração de valor. E não necessariamente vai ser a última tecnologia que vai gerar valor para uma companhia, né? Então tem toda uma questão de você entender a maturidade, entender o que você precisa colocar ali e fazer aquilo acontecer. E às vezes aquilo é só o primeiro degrau. E você tem que se preparar e você tem que aprender para você poder ir construindo a escada inteira, tá? Então, eu acho que essa é a minha visão. E o terceiro pilar, que com certeza também é algo que eu aprendi, né, veio da cultura que eu tenho aqui na minha bagagem, é que são as pessoas que fazem acontecer, são as pessoas que fazem a diferença. Então, se você não estiver preocupado com as pessoas, não vai dar certo. No final das contas, todo o trabalho é dependente delas, é dependente do seu time. Então, as pessoas têm que estar engajadas para fazer aquilo acontecer. Então, acho que assim, esses são os três pontos críticos. Acho que dentro de uma liderança é aprender a desaprender, você sempre está buscando conhecimento, você sempre está vendo o que está acontecendo, você tem que, no mínimo, entender para fazer acontecer. E o último é, legal, nada disso acontece se as pessoas não estiverem do seu lado, se as pessoas não estiverem compradas, se as pessoas não estiverem querendo fazer aquilo acontecer. Sim, eu vou levar o aprender a desaprender como um motto, né? Para mim, agora eu vou colocar no lugar, adorei. Realmente, né? E essa vida de eterno aprendiz, né? É tão importante porque realmente que vai te levar ao crescimento, tá sempre ajustando e tudo. Sem palavras aqui, Thiago. Tô aqui agora no Hello, meu momento Camilla. de How can I reflexão. help you today? Gente, de novo, não é possível. Ela também tá gostando da conversa, Camila. Ela tá. Eu juro pra ti que o pior é que eu não sei nem o que que é isso, Thiago. Agora, How can I help you today? Eu não sei se é o meu order, eu vou ter que dar É o seu order. é o É, meu order. é o order. Obrigada. É isso que é bom a gente entrevistar gente da tecnologia. Eu vou ter que desabilitar alguma coisa que eu nem sabia que estava habilitado, Às né? vezes alguma atualização que aconteceu, porque ele, Eu pelo que eu acho. tô vendo aqui, é quase um assistente ali de É, inteligência artificial. exato. Ok, obrigada. Mas Imagina. voltando e vamos fechar agora. Fechando, então, a última pergunta para ti. Eu acho que ela vem tão importante porque a pergunta seria: ah, quais são qual é o segredo do teu sucesso e o que te levou onde chegou? Mas aí eu adicionaria uma coisa a mais: um sucesso tão rápido, né? Tão rápido e bonito de ver. E eu não tô falando rápido não como negativo, eu tô falando muito positivo. Porque, ó, eu penso aqui na audiência desse podcast, Tiago, tem muita gente numa faixa etária, né, um percentual muito alto de pessoas que estão buscando crescimento em carreira e buscam essas dicas de como chegar lá, né? Como que eu posso fazer para chegar lá também mais rápido, né? Quais seriam as suas últimas palavras nesse sentido? Bom, acho que eu já comentei um pouco, né, Camila? Enfim, acho que o primeiro ponto é planeje sua carreira, né? Planeje o que você quer, tente entender as necessidades, tente entender as skills que você tem hoje e o que está faltando para os seus próximos passos de carreira. Eu sempre falo muito disso para os meus mentorados e eu acho que acaba ajudando bastante. E por mais que as pessoas acabam vendo, né, sucesso rápido e tudo mais, nada disso acontece sem sacrifício. Então, assim, você tem que estar disposto a fazer, você tem que estar disposto a trabalhar, você tem que estar disposto a se comprometer, tomar responsabilidades, e isso é muito difícil, né? Normalmente, o que eu vejo é muita gente querendo bônus sem querer o ônus. Então, esse é um ponto. Você tem que saber que você vai ter um ônus para você poder evoluir, para você poder crescer, né? Vai ser o final de semana que você não vai para o churrasco com os amigos porque você vai estar estudando, vai ser uma viagem que você vai ter que fazer para ficar longe da sua família, ou até mesmo uma mudança de cidade, porque é uma oportunidade que está surgindo naquele momento para você aproveitar. Então, eu acho que existe esse ponto. E o terceiro, se cerque de pessoas boas. Como eu comentei aqui, eu tive ótimos líderes, eu tive ótimos mentores, eu tive
ótimos parceiros e colegas de trabalho que me ajudaram muito e, como eu já falei, eu sou extremamente grato a eles. E, sem dúvida, foi isso que acabou acontecendo. E, por último, uma pitadinha de sorte que sempre é bem-vinda, né? Então, assim, esteja de olho para essas oportunidades para você não deixar elas passarem, esteja preparado para elas, que no final dá certo. Com certeza. Muito legal. Ó, eu gostei não existe bônus sem ônus, né? Eu acho que é tão normal a gente ver, e hoje em dia com a mídia social ainda mais, né? A gente vê muito resultado, ou às vezes até algo que nem é bem aquilo, mas assumindo que é real o que a gente vê, o que que foi que aconteceu, o que que precisou ser feito, né, para se chegar ali, né? Então, a gente tende a não ver isso, né, a ignorar. E eu vou te dizer, eu como mãe, educando minha filha, hoje tem 10 anos, ela acha lindo um prêmio, né? Ela nada. Ah, olha aqui, ó, a natação, ganhei a medalha. Eu falei, tu lembra quanto tempo tu nadou e tu te preparou para ganhar essa medalha? Porque daí, às vezes, até se esquece, né? Aí, às vezes, reclama, ah, tô cansada, não quero, tá chovendo. Vamos treinar, né? Como um exemplo, né? Ganhou a medalha porque no dia de chuva que tu queria ficar dormindo, tu foi lá e nadou. Tu lá te esforçou, né? E você trouxe um ponto, Camila, assim, quase que eu cometo aqui o sacrilégio de não falar, mas quando eu falo de se cercar de pessoas boas, inclusive na sua vida pessoal. Então, eu tenho uma esposa que é minha parceira de vida, ela topa tudo comigo, ela foi comigo dentro desses desafios, ela topou mudar de cidade também para ficar longe da família dela, topou voltar. Então, assim, ela me apoia, ela é meu porto seguro, minha parceira, e isso me ajuda muito. E também ela é uma pessoa que ela faz a mesma coisa, assim, ela é bem inquieta, ela gosta de estar sempre estudando, então ela me provoca para eu também estar, e isso ajuda muito. Eu acho que você ter alguém do seu lado que evolui junto com você ajuda demais. Poxa, que fechada de ouro, hein? Maravilha! Parabéns, viu, pelo sucesso, enfim, por também dividir esses detalhes com a gente. Realmente é tão importante ter essa base familiar aí sólida, né? E um incentivando o outro. Nossa, isso podia gerar toda uma outra conversa de relacionamento, que eu adoro também falar sobre isso, né? E a mudança no relacionamento, porque a gente vai mudando, a gente, quando casa, né? Não é a mesma pessoa. Tipo, tu não. Com certeza, eu não sou a mesma pessoa quando eu casei uns anos atrás, né? E aí evoluindo e evoluindo junto, crescendo junto. É muito importante. Que Sem bonito. dúvida. Feliz por ti. Parabéns. Obrigado. É Muito isso aí. obrigado. Agradeço o convite, Camila. Vou Uhum. esperar o próximo convite para a gente fazer alguma conversa de outro assunto em inglês agora, como a gente estava conversando. E, enfim, muito, muito legal de ter participado aqui com você. Muito obrigada. Agradeço muito a ti. Obrigada pela audiência que ficou aqui com a gente até o final. E fique ligado que a próxima, sim, vai ser em inglês. Traremos um novo ponto aí para conversar. Até mais. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.